Bom, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal. Estamos a ver aqui outro episódio sobre a situação dos Estados da América e África do Sul. No entanto, podemos dizer Donald Trump e Ramaphosa. Também está aí no meio o Elon Musk. Temos novos capítulos e hoje temos a presença do pai do Elon Musk nesta situação. Bom, há uma nova atitude que o presidente da África do Sul tomou. Muitas vezes na vida é muito bom viver com pessoas que falam, tá? Que reclamam mesmo, que não guardam rancor. Me falou mal, eu vou reclamar, vou dizer, meu irmão, vamos conversar. Não gostei da forma como você me falou. Minha irmã, não gostei da forma como você falou comigo. Olha, pessoas assim, às vezes, parabéns, eu diria para uma pessoa dessa. Quem guarda o rancor para falar mal atrás, para ir fofocar em outras pessoas, é uma pessoa muito perigosa. Geralmente são pessoas que matam, são pessoas que envenenam os outros. Muitas vezes na vida nós pensamos que sempre temos razão. Você vê, quando você está a dirigir, se tiver vindo alguém que dirige mais rápido do que você vai dizer, esse aqui é bandido, irresponsável. Se alguém estiver dirigindo bem lento, você vai dizer como, esse aqui é amador, não sabe dirigir. E pensamos que a nossa forma de dirigir, ou então de conduzir, é melhor do que de todas as pessoas. Será que isso é verdade mesmo? É a impressão que nós temos quando estamos no volante. Cada um pensa que dirige melhor do que qualquer ser humano. Mas vamos lá, o que é que se passa? Acontece que o presidente Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, liga para o pai do Elon Musk. O pai do Elon Musk que é sul-africano, tá? Liga para ele, conversa um pouco e pede que passe para seu filho. Got a call from the PA of Mr. Ramaphosa while I was having supper in a restaurant, asking me if I can speak to Mr. Ramaphosa. So, without divulging things, I was asked if I can arrange a quick talk between Ramaphosa and Elon last night. So I said, all right, so I did. And then they spoke a few minutes later, and it's on my phone. Bom, o presidente da África do Sul queria esclarecer o mal-entendido que está a acontecer neste momento entre o governo americano e o governo sul-africano. O que é que se passa? Acontece que o governo sul-africano estabeleceu uma lei que eles vão retirar todas as terras que estão vazias. Aquelas terras que não têm nenhum projeto, não têm nada naquelas terras, principalmente as quintas, montanhas, deserto, existem terras vazias de séculos e séculos na África do Sul. Então, o governo decidiu tomar essas terras para colocar projetos do Estado. Bom, isso incomodou muita gente, no entanto. Elon Musk também é uma das pessoas que se incomodou. Como se descobriu que Elon Musk se incomodou? Bom, vimos como é que o Donald Trump tweetou, falou sobre o assunto e também gravou um vídeo onde ele ameaça que vão cortar toda a ajuda, ou então estão a investigar o que se passa na África do Sul, porque um grupo de pessoas estão a ser perseguidos. O Ramaphosa se explicou no Twitter, ele escreveu que é uma lei, acabaram de votar no país, não é que estão a perseguir os brancos ou um grupo de pessoas, tá? É uma lei para poderem recuperar algumas terras vazias que não estão em uso há muitos anos, há muitos séculos. No entanto, Elon Musk compartilha a mensagem do presidente da África do Sul, tá? Ele compartilha e ele questiona por que você e seu governo criaram as leis racistas. No entanto, isso acendeu o fogo no meio entre os dois governos. Sabemos que Elon Musk é o conselheiro pessoal do Donald Trump. No entanto, ele liga para tirar esse mal-entendido, para conversar um pouco. Mas eu agora digo, por que o Ramaphosa está se explicando diante de tudo que está acontecendo? Bom, só para vos dizer, existem irmãos aqui que não conhecem a história da África do Sul. Tá? Vão dizer, mas como assim? Está a tomar as terras dos outros? Inclusive, essas pessoas são brancas.
está a tomar as suas terras. Como assim? Esse cara é bem igual ao Maduro, que toma as terras do povo. São racistas. Você também que está aí, você está apoiando um presidente de esquerda. Você está apoiando... eu me desinscrevo. Eu ouvi tantos comentários assim. Inclusive, eu ouvi pessoas que disseram assim: negro, se não caga na entrada, vai cagar na saída. Eu vou me desinscrever desse canal. Por que você não volta no seu país para vangloriar, levantar, para valorizar os presidentes da esquerda? Por que você... Olha, meu Deus, eu tive que fechar os comentários. Mas o vídeo eu acho que ainda é importante estar ali. Agora vamos contar a história da África do Sul. Mas antes de tudo, quem pensa que a África do Sul é um país pobre, você está enganado. Porque tem muita gente lá sofrendo nas ruas. Irmão, você não sabe nada sobre a África do Sul. Investiga bem. É o país mais estável da África. Entre os países mais estáveis na África. A África do Sul é bem organizada. E por que estão a tomar as terras, supostamente, que são das pessoas brancas? Em 1913, houve uma lei assinada. Essa lei se chama Native Land Act. Essa lei dava autoridade aos que vieram colonizar a África do Sul, lhes dava autoridade de todas as terras. Você que é colonizado, você não tem mais direito das suas terras. Você vai depender dos brancos que estão a colonizar a sua terra. Receberam todas as terras e todos os negros naquela época que viviam nas suas terras, que tinham fazendas, deixaram as suas fazendas, foram viver nas fazendas dos brancos. E os brancos tomaram as suas fazendas. E desta forma as coisas aconteceram através dessa lei que foi assinada em 1913. E demorou por muitos anos. Em 1948, o que acontece? Como acontecia muitas reclamações, dividiram os bairros. O negro só pode entrar nos bairros dos brancos se tiver algum passaporte. Mas era o mesmo país e a mesma cidade. Você só atravessa no outro bairro com um passaporte. E muitas coisas aconteceram. E chegou numa época que Mandela entrou, eles começaram agora a se misturar. Porque antes, os negros não poderiam entrar nos restaurantes dos brancos. Os brancos poderiam fazer o que querem, poderiam pisar onde querem, fazer qualquer coisa que querem. Mas os negros tinham várias restrições. Mas na entrada do Mandela, conseguiu estabilizar essas situações. Podemos ver hoje, os negros se casam com os brancos na África do Sul. Há essa estabilidade, graças a Deus. E eles vivem juntos, igual por igual. Pode até ter certos problemas, mas eles vivem bem. Hoje, tem filhos mestiços, tá? Branco e negro, na África do Sul, vivem bem, eles têm filhos, eles têm um monte... E existem várias leis que surgiram que protegem o branco e protegem o negro. Agora, o que se passa? As terras, hoje, neste século que estamos a viver, o sul-africano não tem terra na sua própria terra. É para você ver, uma coisa que muitos não sabem. Você pode ter bilhões, se você não tem terra na sua própria terra, você não é daquela terra. Sabes disso? O próprio sul-africano não tem terra na sua própria terra. Mais ou menos de 7 a 8% dos descendentes dos colonos, eles têm 72% das terras tomadas em 1913, não compraram, tomaram através de um decreto que se chama Native Land Act. No entanto, a África do Sul não quer receber à força essas terras da mesma forma que Zimbábue fez, através de Mugabe. Quando os colonos foram embora, o que acontece? O Zimbábue começou a tomar à força as terras que estavam nas mãos deles, tá? E o que aconteceu? Isso deu muitos problemas para aquele país. Até hoje eles sofrem.
Todos os países importantes não gostaram disso. E a África do Sul não quer agir da mesma forma, está a criar uma forma estratégica para poder recuperar pelo menos aquelas terras que não são usadas. Não é aquelas terras onde estão a usar, não é aquelas terras que estão em projetos, não, mas aquelas terras que estão vazias. É a estratégia que o governo está a usar para recuperar um pouquinho de terras. Olhando a história, não sei por que achar uma situação dessa grave. Mas tem denúncias no meio que eu acho injusto, tá? Algumas coisas que acontecem no meio que eu acho realmente não são justas. Por exemplo, estão a dizer que alguns brancos fazendeiros são mortos por causa do rancor, tá? São mortos nas fazendas. Isso não conseguimos comprovar. Inclusive, o presidente da África do Sul, ele disse que isso não é verdade. Acontece, seja com homem negro ou homem branco. Eles sempre usam a lei cada vez que prendem quem comete o crime. Mas, geralmente, o homem negro e o homem branco, na África do Sul, já vivem bem. Inclusive, os sul-africanos são de duas raças, sabemos disso. No entanto, os brancos na África do Sul são 7 ou 8%, mas eles têm 72% de terras. Olha, vou vos dizer uma coisa. No mundo da injustiça, tá? Aonde há injustiça, de repente as pessoas decidem, vamos consertar as coisas para melhorarmos. Olha, quem oprimia, eles vão dizer, não, isso é injustiça. Isso aqui é a perseguição. Isso é isso que acontece. O próprio nativo, seus bisavôs, são daí. Tomaram suas terras. Ele não tem nem direito de dizer, pelo menos as terras que estão vazias, vamos usar para bem comum. Não, é a perseguição. Inclusive, até eu que relatei, acabo sendo perseguido no meu próprio canal. Volta no seu país, o que é que você está a fazer aqui? Olha, vou dizer aqui, eu estou no Brasil vivendo através do fruto do meu trabalho. Quando eu vim no Brasil, você não pagou a minha passagem. O dia que eu vou ir embora, se é que vou mesmo, porque não estou aqui porque você quer. Se é que vou ir mesmo, tá? Se é que vou ir mesmo. O dia que eu quiser ir embora, não é você que vai me expulsar. Para vir aqui, você não imagina quanto se paga da passagem, tá? Então, tira essa parte. Não fala à toa quando você não conhece a história. Nós só relatamos, tá? Agora, outra coisa que acontece na África do Sul. Por que o presidente liga ao Elon Musk? Porque todos acreditam que Elon Musk tem a ver com tudo isso. Eu acho que todos aqui conhecem Starlink, a internet sem fronteira, a empresa do Elon Musk. Bom, por que o Starlink não deu certo na África do Sul? Tendo em vista que está em vários países da África, tá? Em alguns países da África, mas na África do Sul, aonde o Elon Musk nasceu, não está lá. A primeira coisa, tem uma lei que é implementada através de uma empresa que controla as empresas, ISACA, Autoridade Independente da Comunicação da África do Sul. Obrigatoriamente, qualquer fortuna que se vende, tá? Qualquer fortuna que se vende na África do Sul deve se vender 30% para os negros. Existem empresários negros, não pode vender de forma que você quiser. Pelo menos, no mínimo, 30% dos negros precisam participar na compra. Seja quer vender ações, quer vender sua empresa, 30%, isso consta na lei da África do Sul, tá? Outra coisa, na África do Sul existe uma lei que se chama Black Economic Empowerment. Os negros precisam participar no desenvolvimento do país. Você não pode colocar somente os negros na produção, na liderança não tem negro. Tem que ter CEO negro, tem que ter também um negro que trabalha lá embaixo na produção, jardineiro, mas também tem que ter negros a trabalhar em cima. Por quê? Porque há um tempo os negros só trabalhavam nas coisas baixas,
mesmo sendo 93% de negros no país. Então, a lei do país faz questão de escrever, assinar com que os negros precisam participar. No mínimo, 30% dos negros precisam participar nos lugares da liderança e nos lugares da produção ou então das operações. Então, tem que ter os negros nestes lugares todos. Outra lei que o país tem a ver com a segurança, tá? Eles analisaram o facto da segurança. Por exemplo, nos Estados da América, o Huawei foi expulso. Expulsaram o Huawei. Por que expulsaram o Huawei? Porque não confiaram neles, achavam que eles eram capazes de pegar as informações americanas para levar na China. Então, é a mesma coisa, não confiaram no Starlink, queriam criar uma forma para que haja o controle. E Elon Musk não gostou dessas 3 normas, não implantou a sua empresa na África do Sul. Então, será que não é uma das razões que está a impulsionar o Elon Musk a ser contra o governo daquele país? Aqui não estou aqui a dizer direito e esquerda, como todos são, direito, esquerda, direita. Eu estou a olhar os fatos. Não sou de direita e não sou de esquerda. Eu sou comunicador, na mesma hora também sou cristão, tá? Agora, você que sentiu dor e não sei como, olha, você que sabe, esse meu canal foi Deus que me deu, eu gravo meus vídeos aqui. Se você gostar do meu trabalho, parabéns, continua deixando like e acompanhando. Se você não gostar do meu canal, parabéns também, você pode sair ou então pode ficar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vou continuar com quem respeita e valoriza o meu trabalho, tá? E outra coisa, Marco Rubio, o secretário do Estado dos Estados da América, já se pronunciou que não vai na reunião do G20, a reunião dos 20 países mais ricos, pela primeira vez vai acontecer na África do Sul. Ele já se pronunciou que ele não vai. Por quê? Porque eles não se sentem representados. Quer dizer, os Estados da América pode expulsar todo mundo, protegendo o seu território, protegendo a sua economia, protegendo o seu povo, expulsar todo mundo, acorrentar todo mundo. Eles não podem dizer, olha, nos receberam as terras em 1913, nós ficamos sem nada até agora, mas vamos criar uma estratégia, sem pegar as terras usadas, vamos apenas pegar as terras vazias, para podermos, de uma estratégia, conseguir recuperar pelo menos um pouco. Porque são 90% de sul-africanos são povo sem terra. O povo sem terra é como se fosse um povo sem identidade. Mesmo Israel, quando chegaram na terra onde Deus lhes deu, Canaã, precisaram repartir as terras. Inclusive Caleb estava disponível para trabalhar. Ele disse que deveriam lhe dar as suas terras, porque ele tem força, como se fosse de um jovem ainda. Então, as terras simbolizam a força, a riqueza. Porque na terra que se encontra o diamante, petróleo, na terra é que se encontra muitas coisas, todo tipo de riqueza que você imagina, se encontra na terra. Então, a África do Sul, o povo sul-africano, não tem terra, tá? Eles não têm nada. Eles vivem de uma forma tentando se ajustar. Que Deus abençoe aquela nação, que consigam passar essa crise juntos, os brancos sul-africanos e os negros sul-africanos que já vivem em conjunto, inclusive eles têm famílias, fortunas, muita coisa juntas. Que Deus abençoe aquela terra, pelo nome do Senhor Jesus Cristo.